Imagine um político que usa o poder da televisão para combater o crime, mas que, por trás das câmeras, é ele quem dá a ordem para matar. Parece o roteiro de uma série de ficção, daquelas que te prendem no sofá, mas isso não é ficção. Isso aconteceu no Brasil. Esse é o caso chocante de Wallace Souza, o apresentador que virou deputado e que foi acusado de transformar o sangue em um espetáculo de audiência. Se você se interessa por histórias como essa e quer se aprofundar nos casos criminais mais marcantes do Brasil, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no canal Criminalmente Brasil. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade e promovendo a reflexão sobre temas tão importantes. Para entender essa história, precisamos voltar para o início dos anos 2000, no coração do Amazonas. Wallace Souza não era um homem qualquer. Ex-policial militar, ele conhecia as ruas, a linguagem do crime e, principalmente, o medo da população. E foi esse medo que ele transformou em seu maior trunfo. Com o seu programa, o Canal Livre, ele se tornou um fenômeno. Era um show policialesco, cru, que mostrava a violência sem filtros. Perseguições, prisões, corpos no chão, tudo ao vivo, para uma audiência que aplaudia cada operação. Mas havia algo estranho, um detalhe que ninguém conseguia explicar. As equipes de reportagem do Canal Livre tinham uma rapidez sobrenatural. Elas não apenas cobriam os crimes, muitas vezes elas chegavam ao local antes da própria polícia. Enquanto as sirenes ainda estavam a caminho, a câmera de Wallace já estava lá, filmando em primeira mão. Essa fama de justiceiro implacável o levou longe. Ele foi eleito deputado estadual com uma votação esmagadora. Era o herói do povo, o homem que tinha a coragem de enfrentar os bandidos. Mas a pergunta incômoda começava a ecoar nos bastidores. Como a equipe dele sempre chegava tão rápido? O ano é 2009. A fortaleza de popularidade de Wallace começa a tremer. A bomba explode com a prisão de Moacir Jorge Pereira da Costa, conhecido como Moa. Ele não era apenas um ex-policial, mas também o segurança pessoal de Wallace. Acusado de uma série de assassinatos, Moa decide falar. O depoimento dele foi devastador. Ele revelou um esquema macabro. Wallace Souza, o paladino da justiça, não apenas sabia dos crimes. Segundo Moa, era Wallace quem mandava matar. As execuções eram encomendadas para eliminar traficantes rivais e, principalmente, para gerar conteúdo exclusivo e sangrento para o programa. A lógica era perversa e genial. Primeiro, ordenava-se o assassinato de um criminoso. Segundo, a equipe de TV chegava antes de todo mundo para filmar o corpo ainda quente. Terceiro, o programa exibia a matéria com exclusividade, gerando picos de audiência e reforçando a imagem de Wallace como o único capaz de limpar a cidade. O medo vendia, e vendia muito. A denúncia não parava em Wallace. Envolvia seu filho, Rafael, e uma rede de policiais e assessores. O mesmo homem que na TV dizia combater o crime, estaria na vida real comandando uma milícia de assassinos profissionais. Com o depoimento de Moa, a Polícia Civil e o Ministério Público iniciaram uma das investigações mais complexas do Estado. A Operação Mãos Limpas mergulhou fundo no império de Wallace. E o que encontraram foi assustador. Interceptações telefônicas revelaram conversas codificadas sobre execuções. Buscas e apreensões nas propriedades de Wallace encontraram um arsenal, armas ilegais, munição de uso restrito e grandes quantias de dinheiro em espécie. O quebra-cabeça macabro começou a se montar. Pelo menos 9 assassinatos foram diretamente ligados ao grupo. Uma das vítimas, um suposto traficante, foi executado com 17 tiros em plena luz do dia. E claro,
A primeira equipe a chegar no local foi a do Canal Livre. Em uma das gravações, é possível ouvir um repórter dizendo: "Chegamos, o corpo ainda está aqui, exclusivo." Wallace costumava dizer em seu programa: "Quem tem rabo de palha não brinca com fogo." As investigações, no entanto, apontavam que era ele quem acendia o fósforo e filmava o incêndio. O escândalo era grande demais para ser ignorado. Com as provas se acumulando, a Assembleia Legislativa do Amazonas não teve escolha. Em 2009, por 21 votos a 0, Wallace Souza teve seu mandato de deputado cassado. O homem que um dia foi o mais votado do estado, agora perdia sua imunidade parlamentar e se tornava um cidadão comum aos olhos da lei. A justiça decretou sua prisão preventiva. O caçador, agora, era a caça. Mas a história teria mais uma reviravolta. Wallace, que já lutava contra uma doença hepática crônica, viu seu estado de saúde se agravar drasticamente. Internado em um hospital em São Paulo, ele nunca chegou a ir para a cadeia. Até seu último suspiro, ele alegou inocência. Dizia ser vítima de uma conspiração de criminosos e inimigos políticos que queriam silenciá-lo. Em 27 de julho de 2010, Wallace Souza morreu, vítima de um ataque cardíaco sem nunca ter sido julgado pelos crimes dos quais foi acusado. Ele morreu como um político caçado, um réu. Mas para a história, ele será sempre lembrado como o homem que, segundo as investigações, transformou a violência em um espetáculo para as massas. O caso Wallace Souza terminou sem um veredito final da justiça. Mas ele nos deixou uma série de perguntas incômodas que ecoam até hoje. Perguntas que nos forçam a olhar não apenas para ele, mas para nós mesmos. Até que ponto a mídia pode, ou deve, explorar o medo e a tragédia em nome da audiência? Onde fica a linha que separa o jornalismo da exploração? E a pergunta mais profunda: o que o sucesso de Wallace diz sobre a sociedade que o aplaudiu? O Brasil assistiu, vibrou com a violência televisionada, elegeu seu justiceiro. E depois ficou chocado ao descobrir o que, supostamente, acontecia nos bastidores. Será que, no fundo, a audiência também era cúmplice, consumindo o espetáculo de sangue sem questionar sua origem? O caso Wallace Souza é um espelho sombrio, e a imagem que ele reflete talvez seja mais assustadora do que a própria história. Esse foi o caso Wallace Souza, o apresentador que virou deputado e que, segundo as investigações, foi acusado de mandar matar por audiência. A morte impediu o julgamento, mas não o veredito da história. E para você, a justiça foi feita. O que essa história revela sobre o Brasil? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer os bastidores do poder. Se você se interessa por histórias reais, sombrias e que nos fazem refletir sobre a condição humana, inscreva-se no Criminalmente Brasil. Ative o sino para não perder os próximos episódios e junte-se a nós nessa jornada de desvendar os mistérios e as complexidades do crime no Brasil. Nos vemos no próximo episódio, se você tiver coragem.